Olá galera, meu nome é Manuel, sou professor de Geografia e YouTuber e estamos aqui para mais uma aula do curso 17 Contradições e o Fim do Capitalismo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a terceira contradição, que é a contradição entre a propriedade privada e o Estado capitalista. Lembrando sempre que é muito importante para o canal que vocês deixem seu like, se inscrevam e ativem o sininho do canal, tá? Porque dessa forma você vai me ajudar a chegar a um número maior de pessoas. E, obviamente, se você puder e quiser me apoiar, contribuir financeiramente para o canal, a gente está com uma campanha lá no Apoia-se em que você pode nos apoiar financeiramente. Lembrando sempre que toda a produção minha aqui no YouTube é gratuita. Então vamos para o vídeo de hoje. Então, só para lembrar, esse vídeo faz parte do curso 17 Contradições e o Fim do Capitalismo, baseado no livro do David Harvey, e em cada vídeo, ou cada aula, eu vou debater uma contradição do livro, porque cada capítulo do livro é uma contradição, beleza? Nós já estamos na nossa terceira aula, ou seja, na nossa terceira contradição, que é justamente sobre propriedade privada e Estado capitalista. Para começar, eu dividi esse vídeo em duas partes. Na primeira parte eu vou falar sobre propriedade privada e na segunda parte eu vou falar sobre o Estado capitalista e no final eu vou tentar amarrar isso de uma forma didática. Harvey, no livro, ele começa o debate sobre propriedade privada discutindo as formas de apropriação. O Harvey, ele apresenta para a gente duas formas de apropriação. A primeira, que é uma apropriação individual, e a segunda, que é uma apropriação privada. Então ele vai diferenciar essas formas de apropriação para iniciar a sua análise. Bom, por Harvey, a propriedade individual é qualquer forma de apropriação de qualquer tipo de produto ou mesmo coisas da natureza. Então, para o Harvey, a gente está o tempo inteiro se apropriando de algo. Então, por exemplo, eu estou usando uma blusa, então estou me apropriando dessa blusa. Também estou me apropriando do microfone que está fazendo o som chegar aí para vocês. Também estou me apropriando da caneca, do livro. Então, existem várias formas de apropriação. E existem formas de apropriação individual que são exclusivas e formas que não são exclusivas. Então, por exemplo, esse livro, ele é meu. Então, é uma apropriação individual exclusiva do livro. A mesma coisa a caneca, a blusa e o microfone, beleza? Mas para o Harvey, essa exclusividade não transforma o livro, a caneca e a minha blusa em uma propriedade privada. O que vai tornar essas coisas aqui em propriedade privada? É justamente o direito de posse exclusiva desses produtos. Porque a partir do direito de posse exclusiva desses produtos, eu posso negociar esses produtos como mercadorias no livre mercado. Beleza? Então, o que vai diferenciar a propriedade privada de outras formas de apropriação é justamente esse seu caráter mercadológico, vamos dizer assim. A propriedade privada é uma mercadoria. E se é uma mercadoria, ela é feita para troca. Beleza? A mercadoria se diferencia de um produto normal, de um produto qualquer, justamente pelo fato de quem detém essa propriedade poder negociar livremente essa mercadoria. Então, o direito à propriedade privada é nada mais, nada menos que um direito à alienação da mercadoria. Ou seja, é um direito dado ao indivíduo de poder negociar suas mercadorias no livre mercado. Mas não é qualquer direito que é um direito de propriedade privada. Tá? Então, o Harvey, ele diferencia, por exemplo, o direito de usufruto e o direito de propriedade privada. E ele até diz que entre o direito de usufruto e o direito de propriedade privada existe uma gama de direitos que a gente acaba aí desapercebendo, né? Acaba passando desapercebido por nós, até porque a gente vive uma hegemonia da propriedade privada, mas a gente já vai falar disso. Bom, o que seria o direito ao usufruto?
O direito de usufruto é o direito mais coletivo, é aquele que está muito mais relacionado ao valor de uso, ou seja, a qualidade do produto, do que o valor de troca, ou seja, a quantidade, a possibilidade de trocar esse produto. Então, o direito de usufruto ele vai ser muito popular entre, por exemplo, as populações originárias. Então, as populações originárias da América, estou falando aqui do continente inteiro, da África, da Ásia e até mesmo várias comunidades que viviam na Europa vão fazer o direito de usufruto. Ou seja, você não tem a existência da mercadoria, da propriedade privada enquanto uma mercadoria que pode ser negociada. Já o direito à propriedade privada é totalmente diferente. Porque o direito à propriedade privada pressupõe um elo social que liga aquilo que é possuído, ou seja, a mercadoria, a quem o possui, ou seja, o sujeito jurídico. Então, o direito à propriedade privada reconhece a apropriação desse sujeito jurídico sobre uma determinada mercadoria. E esse elo social é nada mais nada menos que o direito, ou seja, as instituições, o Estado, de certa forma, as leis e até mesmo os direitos humanos. Então, se vocês olharem lá nos direitos humanos, o 17º artigo dos direitos humanos diz que toda pessoa individual ou coletiva tem direito à propriedade. Ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua propriedade. Ou seja, os direitos humanos e as constituições de cada país vai garantir o acesso do sujeito jurídico, e esse sujeito jurídico pode ser tanto um indivíduo quanto uma empresa, à propriedade privada. Para muitos, a propriedade privada é aquilo que produz valor, ou seja, que tem aplicado sobre si um trabalho socialmente produtivo e que resulta na produção de mercadorias. Bom, esse argumento ele vai ser utilizado pela burguesia das potências coloniais para justamente liquidar o direito de usufruto das sociedades originárias da América, da África e da Ásia. Ou seja, a partir desse argumento se legitima o domínio e a desarticulação de outros tipos de direitos, aos produtos, aos objetos, e à própria terra. Essas populações elas são expoliadas e você tem ali um assenhoramento das terras. Bom, mas como que esse direito à propriedade privada é garantido? Será que as pessoas vão chegar, não, essa aqui é uma propriedade privada, você não pode mexer nela e acabou, ninguém vai mexer nessa propriedade? Não. O Estado tem uma função central na garantia do direito à propriedade privada. E como que o Estado ele garante o direito à propriedade privada? Além do que eu já falei, das instituições, das leis, do direito de fato, o Estado ele possui uma série de instituições, leis que vão garantir o direito à propriedade privada. Não é à toa que para o Marx e para o Engels, no Manifesto Comunista, eles vão dizer que o Estado nada mais é do que um comitê executivo da burguesia, porque eles observam que o Estado, diferente do que muita gente acreditava, não é uma figura descolada da luta de classes, como muita gente vai colocar. Muita gente vai enxergar o Estado, de certa forma, como um conciliador da luta de classes, aquele que vai conciliar a classe trabalhadora com a burguesia. Não, para o Marx e para o Engels, o Estado ele possuía um lado nessa luta de classes. E se a gente for estudar ainda mais o direito marxista, a gente vai perceber que, na verdade, o Estado é uma forma social capitalista. O Estado que nós conhecemos surgiu com o capitalismo e serve ao capitalismo no processo de acúmulo de capital e circulação de mercadorias. É ele quem vai garantir, por exemplo, que o proletariado, enquanto um sujeito jurídico, possa fornecer a sua força de trabalho à burguesia, dona, enquanto sujeito jurídico, da propriedade privada dos meios de produção. Então, partindo dessas ideias, o Harvey vai dizer, lá na página 49, o fim dos direitos de usufruto e o infame processo de cercamento dos bens comuns levaram à predominância de um sistema de direitos de propriedade privada individualizada, respaldado pelo poder estatal,
como uma base para as relações de troca e comércio. Essa é a forma consistente com a acumulação e a circulação do capital. Ou seja, é só a partir do fim, da derrocada dos sistemas pré-capitalistas, a gente tem então esses elementos funcionando plenamente, tanto a propriedade privada quanto o Estado, como conhecemos hoje. E obviamente que assim como o dinheiro, o valor de troca, valor de uso, etc., o Estado e a propriedade privada possuem suas contradições e elas estão totalmente associadas. A primeira grande contradição é que, para garantir, de certa forma, o exercício livre da propriedade privada, o Estado ele precisa fazer uso da coerção, ou seja, ele precisa fazer uso da violência. Não é à toa que muitos vão apontar que o Estado ele detém o monopólio legítimo do uso da força. E esse monopólio legítimo do uso da força garante a propriedade privada. É por isso que, numa manifestação, quando o manifestante taca a pedra numa loja, ou seja, numa propriedade privada, o Estado automaticamente vai reprimir esse manifestante e a manifestação. Porque a função dele é justamente garantir a propriedade privada, nem que para isso ele precise utilizar a força. Mas, obviamente, só a força não é o suficiente para manter a ordem, para manter o direito à propriedade privada garantido. Então a gente tem também o Estado trabalhando para formar um consenso em torno da ideia de direito à propriedade privada. E essas formas são variáveis. A gente pode falar, por exemplo, da escola, que desde pequeno vai ensinar pra gente o que é uma propriedade privada, mesmo sem usar esse termo, propriedade privada. A gente tem, por exemplo, fora do Estado, a mídia, dia após dia, dizendo pra gente que a propriedade privada é algo sagrado, é quase que um deus dentro da religião capitalista. Mas existem outras contradições. Então, por exemplo, o capitalismo ele comporta uma série de externalidades. O que são externalidades? São custos que não são calculados pelo mercado. Então, por exemplo, um custo que não é calculado pelo mercado é o aquecimento global, as mudanças climáticas. Ou seja, o mercado não previu que uma alta produção industrial, sem nenhum tipo de fiscalização, poderia provocar consequências a nível global, como é o aquecimento global e as mudanças climáticas. Então, quem é chamado a conter essas externalidades provocadas pela produção capitalista? O Estado. E quando o Estado ele é chamado para intervir nessas chamadas externalidades, ele obviamente vai precisar atropelar o chamado direito à propriedade privada. Então ele vai ter que impor determinadas leis, ele vai ter que multar certas propriedades por conta da produção de gases carbônicos, por exemplo, gases de efeito estufa e etc. E de certa forma a gente está vendo isso um pouco na pandemia. A pandemia de Covid-19 ela surge justamente do avanço capitalista sobre o meio ambiente, sobre a natureza, reduzindo cada vez mais a fronteira entre as sociedades e a natureza. Então, isso foi provocado pela expansão do capitalismo mundial. Mas quem é chamado a conter essa pandemia? Os estados. São os estados que tomam para si, em alguns casos não, mas deveriam tomar para si as rédeas da situação para lidar com a pandemia. Não é à toa que muitos dos debates envolvendo capitalismo e pandemia falava justamente da necessidade de um Estado mais presente socialmente. Não é à toa que no Brasil uma das lutas durante a pandemia era pelo auxílio emergencial, pela manutenção do auxílio emergencial para garantir uma vida melhor à população dentro da pandemia, enfim, para que as pessoas não precisassem trabalhar no meio da pandemia, como a gente viu acontecer aqui no Brasil. Bom, depois da guerra, o Harvey cita o dinheiro. Por que o dinheiro? Porque o Estado, teoricamente, ele detém o monopólio sobre a emissão de moedas. Então, teoricamente, cada estado deveria ter sua própria moeda e cada estado deveria emitir sua própria moeda, ou seja, ele poderia emitir mais, emitir menos, de acordo com as suas necessidades e suas condições econômicas. Mas como o Harvey aponta, já tem aí a primeira contradição. Por quê?
Porque o dinheiro, que deveria ser livre, de certa forma, dentro do capitalismo, ele é monopolizado pelos estados. Então, os estados que decidem quanto de dinheiro vai estar disponível ou não. Isso cria uma série de atritos. Então, inclusive, a gente tem aí os chamados anarcocapitalistas, que são capitalistas, né, que são contra o Estado, e uma das principais críticas deles ao Estado é justamente o monopólio sobre o dinheiro. Para eles, o Estado não deveria controlar o dinheiro. E, enfim, é óbvio, isso é uma fantasia, isso na vida real não vai existir, o Estado sempre vai controlar o dinheiro de uma forma ou de outra. A gente está vendo isso muito com o Bitcoin agora, né, que surgiu como uma forma de escapar aos controles do Estado, mas aos poucos vai sendo controlado pelos estados nacionais ao redor do mundo. Mas além disso, no mundo não há uma paridade das moedas, ou seja, existem economias que são mais fortes do que as outras. Existe, por exemplo, os Estados Unidos, que é uma potência imperial, que não só emite sua própria moeda, como tem uma moeda que é mais forte em relação às outras. E mesmo que haja moeda mais valorizada que o dólar ainda é a moeda utilizada nas transações comerciais. Então os Estados Unidos, com o seu dólar, possuem uma hegemonia monetária ao redor do mundo. Inclusive, tem países que abrem mão de sua própria moeda para adotar o dólar como sua moeda, como é o caso do Equador. E, obviamente, que isso tem uma série de efeitos, de consequências para a economia interna desses países. Mas não só, né? Além dessa hierarquia monetária, a gente também tem a questão do Banco Central, né? O Banco Central, que é geralmente o banco que emite as moedas, emite as dívidas públicas, etc., é um banco que pode estar ou não sob o controle do Estado. Então, em muitos estados nacionais, em muitos países, o Banco Central ele já não é mais controlado pelo Estado, ele é um banco independente. Então, as políticas monetárias daquele país geralmente vão ser guiadas pelos interesses privados. Porque esse banco, estando independente, ele fica mais suscetível aos interesses do mercado, beleza? E mesmo em países em que o Banco Central ainda não é independente, como por exemplo, que é o caso do Brasil, você tem o tempo inteiro os interesses do mercado influenciando nas decisões do Banco Central. Então é frequente a gente ver uma espécie de porta giratória no Banco Central brasileiro. Essa porta giratória funciona da seguinte forma: um banqueiro sai lá de um banco, enfim, um cara é acionista de um banco, é presidente e diretor de um banco, sai, é escolhido pelo presidente do Brasil para entrar no Banco Central e ficar na presidência do Banco Central, e esse cara, obviamente, que trabalhava até pouco tempo em iniciativa privada, vai ajustar a política do Banco Central para beneficiar, muitas das vezes, a iniciativa privada. Certo? E depois, quando esse cara deixa de ser presidente do Banco Central, ele volta para a iniciativa privada, levando todas as informações que ele conseguiu colher no Banco Central. Ou seja, essa porta giratória, né, você tem ali o cara saindo dos bancos, indo para o Banco Central, né, os bancos privados, sai dos bancos privados, vai para o Banco Central e depois volta para os bancos privados. Ou seja, é uma relação quase que imoral, né, que o Banco Central tem com os bancos privados. E para terminar, a luta de classes também está presente nos estados. Então a gente não tem como dizer que não há luta de classes dentro do Estado. Por mais que o Estado seja uma forma capitalista que garante a reprodução do capital, que garante o acúmulo de capital, existem formas de você utilizar o Estado para conter os avanços do capital, para tentar domar esse capital, né? E esses avanços, eles são, né, frutos da luta de classe envolvendo o Estado. Então, por exemplo, quando o sindicato, através de greves e manifestações, consegue adquirir direitos para a classe trabalhadora. Então a gente está falando de uma luta de classe que está envolvendo ali diretamente o Estado e o direito. Bom, e obviamente a gente tem que compreender que dentro do modo de produção capitalista, a propriedade privada e o Estado são dois elementos naturalizados. O que significa naturalizados? A gente não consegue pensar para além da propriedade privada e do Estado. Então, toda vez que a gente imagina um outro mundo, a gente imagina esse mundo com a existência da propriedade privada e com a existência do Estado. Mas nem a propriedade privada, como a gente viu alguns exemplos, é um ente natural e nem o Estado também é um ente natural. Existiram e podem existir
outras sociedades sem a existência da propriedade privada e do Estado. Esses dois elementos eles aparecem no capitalismo como formas naturais quase que divinas, né? Quase que nós nascemos no seio disso. E, inclusive, essa naturalização ela é exercida tanto pelo Estado quanto pela cultura. Então a gente vai ver isso em filmes, em desenhos. Então é só de pensar, por exemplo, no Harry Potter, que é um filme que mostra pra gente, apresenta pra gente um mundo mágico, um mundo de magia, mas que quando a gente olha pra ele, você tem lá a existência da propriedade privada. Então a família do Harry é uma família muito rica, dona de muitas propriedades, dona de muitos tesouros, né? E você tem lá, enfim, pessoas mais pobres. E você também tem a existência do Estado, que aparece lá no filme na forma do Ministério da Magia. Pô, mas se a gente não tiver Estado vai ser tudo uma bagunça. Não, não necessariamente. A ausência do Estado não significa ausência de organização coletiva, beleza? O que significa nós não vamos ter uma forma social que gere, que regula esse acúmulo de capital dentro do capitalismo. Bom, gente, então eu espero que vocês tenham compreendido e espero que vocês tenham gostado desse vídeo e, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, pois dessa forma você vai fazer com que os meus vídeos cheguem ao número maior de pessoas. E lembrando sempre, com qualquer valor, pode ser R$1, R$2, R$3, enfim, o valor que você tiver aí, você pode me ajudar lá na campanha do Apoia-se, beleza? Lembrando sempre, o canal ainda não é monetizado, o meu cunhado, o Renan, que edita os vídeos, não ganha R$1 por essas edições, então a contribuição de vocês vai fazer com que eu consiga pagar o Renan pelas edições desse vídeo aqui e talvez consiga até gravar com mais frequência, beleza? Gente, até a próxima!